Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Olá, bom dia, povo de Deus, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a esta aula da Escola Dominical. Que bom mesmo que você está aqui conosco. Curta esse momento, divirta-se e que você seja edificado, que você seja edificada na palavra do Senhor. Abraço para todos que estão nos acompanhando, você que tem assistido nossas aulas aqui dominicalmente durante a semana, no horário que você tiver um tempinho aí. Você que está dando uma passadinha nesse canal, obrigado pela companhia de vocês. Deus os abençoe. Você já sabe, né? Mas aqui nós falamos da Igreja Metodista em São Roque, Estado de São Paulo, terceira região eclesiástica, distrito de Sorocaba. É isso aí, vamos lá. Estamos estudando a revista Maturidade Cristã, Experiência, Fé e Convivência. Hoje a lição que nos é proposta para a gente estudar traz esse título que você está vendo aqui. Está vendo aqui? O uso da língua, fundamentada lá em Provérbios 18, 20 e 21, e claro, no clássico, né, sobre o dom da língua, né, Tiago 3, de 1 a 12, guarda isso que nós já vamos ler logo, tá? Então já falando um pouquinho da nossa lição, né, óbvia e claramente, eu diria naturalmente, quando falamos de língua, nos referimos à palavra, tá? Ou seja, aquilo que nós utilizamos, né, aquilo que nós nos utilizamos para expressar os nossos pensamentos, seja de forma escrita, seja de forma dita ou falada. A revista ela abre com esta frase: as palavras têm poder. Tem mesmo? O que você acha? Você acredita nisso? Que as palavras têm poder? Conforme a Bíblia, Deus, o nosso Deus, Ele é o Criador do mundo e de tudo que nele existe. A Bíblia também fala, né, que tudo que foi criado do nada. Ou seja, ele não partiu de uma matéria já existente. A partir então do ex nihilo, ou seja, do nada, isto é, nenhuma substância física existia e tudo então passou a existir. Vamos ler o primeiro texto de hoje então? Salmo 33, versículo 6. Como sempre, né, eu digo para vocês, nós lemos bastante Bíblia, tá? Nosso estudo está fundamentado na palavra do Senhor e é ela que nos dá direcionamento, ela que conduz a nossa aula, tá bom? Salmo 33, 6. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Deles quem? Dos céus. Então, pelo mandamento de Deus, né, conforme está em Gênesis 1, 3, 1, 6 e outros versículos seguintes, lá está escrito: Deus disse, haja, e assim se fez. Resumindo então, né? Por sua palavra, por seu comando, por uma ordem sua, ou seja, ele estava no imperativo dizendo haja, era uma ordem do Senhor, tudo se fez, tudo se criou, inclusive tu e eu. Deus criou essa estrutura admirável dos céus, como o sol, como a lua, todas as suas estrelas gloriosas, com uma única palavra. Ah, mas era Deus criando tudo, era a palavra de Deus, não era o homem. Vamos dar uma olhadinha nisso? E diz assim, na sequência: e todos o exército deles, os anjos, as estrelas, com o sopro da sua boca, ou seja, com o berruá ou a ruá de Deus, pelo Espírito de sua boca, ou seja, pelo Espírito Santo, todas as coisas foram criadas. Lá no passado, pelo Espírito de Deus, tudo se fez. Isso mesmo, o mesmo Espírito que foi soprado sobre eles, o mesmo Espírito que desceu sobre eles, nós vamos ler aqui, João 20, 19 a 22. Ao cair da tarde daquele dia, Jesus apareceu aos discípulos, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus,
Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Isso mesmo, esse mesmo Espírito que inadvertida e erradamente nós o invocamos dizendo: vem Espírito Santo. Mas por que invocarmos então aquele que já está conosco, já está presente, né? Aquele que é o realizador das transformações, o possibilitador de todas as relações, o consolador da vida, ou como diz a nossa revista aqui, mais tarde nós vamos dar, o nosso timoneiro, não é verdade? Hoje nós temos consciência disso, nós somos cientes, conscientes e podemos agradecer essa presença do Espírito em nós, a presença de Deus em nós. 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, estávamos falando sobre Pentecostes, né? Que o Pentecostes é a presença de Deus em nós. O Espírito e nós não somos dois, somos um só. Assim, a gente tem que deixar que Ele nos guie, ou melhor, não nos guiar, mas viver a partir dele, conscientemente ligados ao Espírito Santo, né? Permitindo que Ele nos aumente as forças, nos torne indivíduos perfeitos, maduros, levados para onde o nosso piloto, para onde o nosso timoneiro quiser que a gente vá. É isso, meus queridos, é isso, minhas queridas. As palavras têm poder, as nossas palavras têm poder. Tudo foi criado através da palavra de Deus. E se a palavra de Deus agora, a mesma palavra, o mesmo Espírito, Ruá, está em nós, o Espírito Santo, por que não fazer bom uso dessa palavra? Vamos ver isso juntos, então? O objetivo da nossa lição é refletir sobre o uso adequado, correto, mais perfeito possível das palavras para a saúde das nossas relações, das relações pessoais e das nossas relações comunitárias. Uma parte que eu gosto bastante, né? Fundamento bíblico por dentro do assunto, contextualização. Eu gosto porque é a base, é o fundamento, dá embasamento para o nosso estudo, tá certo? O livro, então, que nós vamos falar aqui, nós falamos que íamos conversar sobre Provérbios, vai ficar mais para o final. E vamos conversar sobre Tiago, capítulo 3, 1 a 12. O livro de Tiago, então, foi, quase que certamente, né, um dos primeiros livros do Novo Testamento, escrito por volta de 45 a 50 depois de Cristo. Provavelmente foi escrito em Jerusalém. E, diferentemente dos apóstolos Paulo, Pedro e João, a epístola de Tiago, ela não começa e nem termina com saudações. Tiago começa exortando e termina exortando, tá? E exortando aqui não só no sentido de sendo duro com as pessoas, não, no sentido de dando ânimo mesmo, dando palavras de conforto para as pessoas prosseguirem, tá certo? Então isso é exortando. É considerado o livro do Tiago uma carta universal, escrita a todos os cristãos do seu tempo, então, né? O conteúdo do livro do Tiago é bem objetivo, ou seja, a carta de Tiago trata, a epístola de Tiago trata da vida cristã na prática com assuntos dos cotidianos das pessoas cristãs. E a epístola também, ela enfatiza, ela deixa claro a necessidade de nós não somente crermos, mas, como diz a palavra, principalmente, né, agirmos de acordo com a fé. Quando ele diz lá, né, tornem-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Para reforçar as suas ideias, então, e ajudar na compreensão do seu ensino, Tiago se utiliza de figuras do dia a dia. Sobre o autor, então, dissemos que é Tiago, né, e de todas as pessoas com o nome de Tiago no Novo Testamento, poderiam ter escrito essa epístola, parece mais aceitável que seja essa pessoa, esse Tiago, o irmão mais velho de Jesus, já que ele encabeça a lista em Mateus 13,55, então isso seria o mais provável, tá certo? Sendo ele resistente a Jesus, o mestre teve um encontro individual com ele após a sua ressurreição, e esse encontro o transformou num pilar da igreja, ou seja, o líder da igreja em Jerusalém, esse Tiago. Essas passagens estão nos textos que a gente deixa para vocês aí. João 7,5, 1 Coríntios 15,7, Gálatas 2,9. Depois você dá uma olhadinha nesses textos, tá bom? Para quem foram escritos? Para quem foi destinada a carta? Como dissemos, provavelmente para todos os judeus cristãos daquela época. E a carta de Tiago, ele faz referência às 12 tribos dispersas entre as nações, já no início da carta, no versículo 1 do capítulo 1. E dentro do pensamento, então, a gente pode chamar de pensamento judaico, a expressão 12 tribos traz a
aplicação de Israel como um todo, por completo, tá? Aqui uma curiosidade então, né? A palavra dispersão, ou em algumas outras versões diáspora usada aqui, no capítulo 1, versículo 1, pode possivelmente fazer alusão às primeiras perseguições que a igreja sofreu e que levou os cristãos, os novos convertidos daquela época, a se espalharem por várias regiões da Palestina logo após o ocorrido que foi a morte de Estevão. Tá? Então houve perseguição, começou ali a perseguição da igreja, então as pessoas se espalharam. O tema da carta de Tiago, no capítulo 3, objeto do nosso estudo de hoje, ele menciona de uma maneira muito severa o uso da língua e nos exorta a buscar sabedoria do Senhor para o bom uso da nossa língua, das palavras que nós falamos, tá? Ou escrevemos, ou dizemos de alguma forma, tá? Escrita ou falada. O livro ele é um grande desafio para nós até os dias de hoje, claro, pois ele é objetivo, ele vai direto ao ponto naquilo que nós chamamos de ensina para nós, procurar ensinar para nós a viver aquilo que se prega, ou seja, eu não posso pregar uma coisa e viver outra, tá certo? Então, ele é muito objetivo com relação a isso. É isso, vamos ver os textos então, principais? Vamos começar com Tiago 3, 1 a 12 então. Eu vou dar uma olhada nesse texto aqui e vou ler na Nova Almeida atualizada, tá bom? Tiago 3, 1 a 12, dominar a língua. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Versículo 6. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Palavras de Tiago. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, pelo homem. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Versículo 12 e último. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. E o texto de Provérbios 18, versículos 20 e 21, é complemento praticamente desse texto que nós lemos de Tiago. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem utiliza a sua língua, come daquilo que ela produz, come do seu fruto. Isso mesmo. Então, como nós estamos fazendo contextualização e falando da carta de Tiago, né, a gente vai ver que ao longo da carta ele exorta, ele procura animar, ele procura estimular sobre vários problemas decorrentes do uso descontrolado da língua, a gente pode falar assim, né? Entre esses problemas estão, primeiro, muitas pessoas tentando se passar por mestres. A incoerência das pessoas no uso da língua. A crítica destrutiva e o juramento. Tá? Com exceção do juramento, né? Porque nós já tivemos uma aula sobre o tema, quando nós falamos sobre somente a verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses outros temas aqui. Quais são eles? Se passar-se por mestres, incoerência no uso da língua e crítica
é a crítica destrutiva, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Já no primeiro capítulo, como eu disse, né, ele questiona, Tiago, o mau uso da língua por parte das pessoas que se dizem religiosas, né? Tiago, então eu quero ler Tiago 1, versículos 26. Tiago, versículo 26 diz assim: se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se você supõe ser religioso, mas não refreia, não freia, não põe limites à sua língua, engana-se o próprio coração. E a sua religião não tem valor nenhum, é vã, né? O que falamos e como falamos revela o nosso coração. Já vamos esmiuçar um pouquinho isso aqui. Como também a nossa maturidade. Então, o que falamos e como falamos revela nosso coração, como também nossa maturidade. Se Tiago 1,26 fala isso, é do capítulo 3 até o capítulo 4, a gente chama a seção mais longa da carta de Tiago, que o reflexo da contenda na comunidade por meio do uso inadequado da língua, ele é mais explorado por Tiago. Nesse trecho, que é o trecho que nós vamos estudar agora, vamos entrar nele, nós já lemos, né? Há um destaque para o perigo da língua, que é o nosso tema para a gente ver agora. Alguns pontos que a gente pode destacar do texto. Eu falei líder e mestre, né? Versículo 1 do capítulo 3. Não sejam muitos de vocês mestres ou líderes, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Então ele se coloca na pessoa de líder, na condição de líder, mas ele vai dar uma lição aqui. Vamos ver qual é? Logo na abertura do texto, ele se coloca e se mostra no papel de líder, de mestre, e lembra do tamanho da responsabilidade que essa função que vem junto com esse papel de líder, tá certo? Não é só ser líder, só ser mestre. Junto com isso vem toda a responsabilidade também. Principalmente nos dias de hoje, né? Difíceis que nós estamos passando. As características de quem é líder evidenciam de forma natural o caráter da pessoa. Então, ser líder não é fácil. Ser líder não é fácil. Requer caráter, requer personalidade. Eu diria, mais do que isso, né? Exige unção, exige comprometimento, exige comprometimento ético, digno, né? Honesto no exercício da função de liderança. Ao mesmo tempo que Tiago chama a si de mestre e líder, ele também mostra com clareza e vigor como devemos agir se queremos seguir a Cristo de verdade, né? Não somente de palavras, mas de fato de verdade, como ele escreve. Para ficar claro aqui para a gente, na igreja, na vida do cristão, na nossa vida no caso, ser líder nada mais é do que ser o quê? Imitador de Cristo, ponto final. Ser líder é ser imitador de Cristo. Sabemos que algumas pessoas nascem líderes, outras são feitas, são formadas, são formatadas, são produzidas para serem líderes, são moldadas para serem líderes. E se a gente prestar atenção, de fato, todo o capítulo 3 de Tiago parece ter em mira essas pessoas. Que pessoas? Os ambiciosos, ou seja, aqueles que só estavam de olho no apreciado cargo de liderança, sem querer responder, sem levar em conta a responsabilidade que o cargo trazia também. E que tem a ver isso com a língua, com a palavra? A lição explica. Quer ver? Por quê? Eu digo que a lição explica. Está aqui para a gente dizendo assim, ó, o instrumento do mestre é a fala. O seu agente para comunicar a fala é a língua. E Tiago estava preocupado em destacar a responsabilidade dos mestres e o perigoso caráter do instrumento que tinham que usar. A língua. Perigoso o caráter do instrumento que tinham que usar, a sua língua. Falar, tá certo? Além disso, ele temia que as comunidades se transformassem num ninho de desentendimentos que produzissem injustiças em vez da justiça que Deus quer. Por isso, ele trouxe o tema à tona. Tiago fala sobre isso. Então nós falamos aqui de líder e mestre. Falamos daquilo que somos, ou devemos falar daquilo que somos. Falamos daquilo que somos. Por mais que às vezes a gente queira dar uma enganada, não aparece. Aquilo que nós somos, nós falamos, nós colocamos para fora. A nossa verdadeira religião, a religião de quem segue a Jesus, se reflete nas suas ações e na sua língua. Olha aí, ó, ser igreja. Não estar na igreja.
Na Bíblia nós vemos que a boca reflete o coração. A boca fala daquilo que está cheio o coração, Mateus 12:34. Mas eu queria ler com vocês um pouquinho então, Mateus 15:18-19, é um outro texto que também fala sobre isso, né? Que os maus pensamentos eles procedem do coração. Mateus 15:18-19 diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Do coração procedem os maus pensamentos. Quem tem nos acompanhado aqui nas nossas aulas, algumas aulas atrás, sabe que em algumas aulas passadas nós falamos em dicotomia, em oposição. E aí é isso. Para aqueles que andam no Espírito, acontece o oposto de maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, mentiras. Tá? Do coração daqueles que andam no Senhor, fluem bons desígnios e bons pensamentos, palavras de bem, ao contrário de adultério, fidelidade conjugal, generosidade, verdade. Olha aí a verdade aparecendo para a gente de novo, né? E para finalizar, só falar bem dos outros. Para abordar a incoerência, a contraposição, a contradição das pessoas, dos cristãos daquela época, o autor Tiago apresenta algumas antíteses a partir do versículo 9, uma forma muito frequente no Antigo Testamento, né? Se a gente ler Gênesis 12, versículo 3, Deus vai estar falando com as pessoas a respeito disso. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai fazendo essa oposição, essa contraposição, essa questão da antítese. E Tiago usa muito bem essa questão da antítese. Isso acontece no texto entre os versículos 8 e 12. Tiago mostra as incoerências que podem surgir do uso da língua. Com ela bendizemos o Senhor e ao mesmo tempo amaldiçoamos as pessoas. Aqui está a antítese, né? Para afirmar que não deve ser assim, o autor usa novas ilustrações. Ou seja, a fonte da qual não pode sair 2 tipos de água e as árvores que não podem dar frutos diferentes da sua espécie. Então, meus queridos, minhas queridas, se a língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra o que realmente está governando a nossa vida. Cuidado! Quantas vezes nos descuidamos e dizemos algo que não devíamos? Como diz aquele personagem, né? Escapuliu. Chaves. Todos fazemos isso, né? Todos nos descuidamos às vezes e dizemos coisas que não devíamos. Não é fácil controlar a língua. A palavra aqui em Tiago diz que ela chega a ser em alguns aspectos incontrolável. Mas a gente deve se esforçar para isso, tá certo? Quando aprendemos a tomar cuidado com as palavras, nós ganhamos o quê? Qual é um dos frutos do Espírito Santo? Domínio próprio, que nada mais é do que a capacidade efetiva que nós, os cristãos, devemos ter de controlar o corpo e a mente. E, infelizmente, esta é uma palavra, né, domínio próprio, bastante problemática para essa geração, para a geração que nós estamos vivendo, né? Acostumada simplesmente à ideia de que a felicidade decorre, digamos assim, do desprezo à ideia de disciplina e autocontrole. Não preciso de ordem para ser feliz. Basta ser feliz por ser feliz. Título da lição: o uso da língua. Tiago coloca: dominar a língua. O perigo da língua, digamos assim. Esse próximo tópico aqui, né? Ainda na revista, bem no começo da lição, está escrito assim: o poder das palavras está na sua capacidade de influenciar e transformar o ambiente. O poder das palavras está na 1. Capacidade de influenciar. 2. Transformar o ambiente. Versículos 5 e 6 do texto de Tiago diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é uma afirmação, né? É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tá certo? As palavras têm uma tendência a se descontrolarem como um fogo, né? Se não tomarmos cuidado com a nossa língua, nossas conversas,
podem rapidamente se tornar perigosas e causar muitos danos a muita gente. A tentação para pecar com as palavras ela é grande, por isso, na dúvida, eu diria, né, ficar calado, orar, pode ser o melhor remédio para o momento. E por falar em remédio, o texto e as palavras de Tiago, inicialmente, nos parecem um remédio amargo, né, mas um remédio amargo que cura. De nada ser doce e não curar, não é verdade? Temos ciência de que a língua é esse pequeno membro do corpo na sua atividade da fala, ela influencia diretamente a alma e pode também afetar o espírito. Isso mesmo, afetar o espírito. Será que sabemos usar bem a nossa língua? Deixa eu dar um exemplo e fazer uma pergunta. Está vendo esse instrumento, a foto desse instrumento? O que é isso? É isso mesmo, é uma faca. Usando uma faca como ilustração, perguntamos, ela é perigosa ou não? A resposta, você vai dizer que sim, não, depende. Nas mãos de um homicida, ela é uma arma. Nas mãos de um cozinheiro, ela é uma ferramenta de trabalho. Da mesma forma, o uso da nossa língua. Na boca de um homicida, é uma coisa. Na boca de uma serva de Deus, de uma pregadora, que bênção essa língua será. E na tua boca, meu irmão, minha irmã, como que está sendo? Matar ou salvar, adoecer ou curar, abençoar ou amaldiçoar? Escolhas. Fazemos escolhas todos os dias. A roupa que nós vamos vestir, o alimento que nós vamos comer, o que nós vamos comprar, o caminho que nós vamos percorrer para ir para o trabalho, para voltar, as coisas que necessariamente devemos fazer em determinado tempo e tantas outras escolhas que nós fazemos no dia a dia, algumas até sem pensar muito, né? Meio automáticas. Talvez não temos percebido, não temos dado a devida atenção ao fato de que elas, né, essas nossas escolhas, elas mostram, elas revelam aspectos daquilo que nós de fato somos, o nosso caráter, o nosso temperamento e, sobretudo, acima de tudo, os nossos valores. O que são esses valores que se está se referindo a? São aquelas coisas que elegemos como as mais importantes em nosso modo de agir e de pensar. O versículo 9 de Tiago diz assim: com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança do Senhor. Por vezes, né, as pessoas no momento glorificam a Deus e no outro amaldiçoam o homem, que é a criatura que Deus mais ama e que foi criada à sua imagem e semelhança, conforme diz o texto. Cometemos erros por não refrearmos a nossa língua. Isso não significa simplesmente ficar quieto, guardar silêncio, mas sim sermos obedientes, obedecermos a Cristo em tudo no nosso pensar. Tiago nos faz um alerta para que aprendamos, né, a lidar com este membro que pode pôr a nossa vida em perigo, em total perdição. O bom uso da língua pode e nos faz pessoas especiais por onde nós passarmos, porque o mundo não tem conhecimento dessas coisas. Quando você chega em algum lugar, você leva alegria, você junta rodas ou você espalha rodas? Ixi, chegou o Dário. Sai para lá, outro para cá. Opa, chegou o Dário, que legal. Vem cá, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos falar de coisa boa. O bom uso, como dissemos, da língua nos torna pessoas especiais. E infelizmente o mundo não tem conhecimento dessas coisas. Basta ver ou ouvir o grande número de palavras ou palavrões, né? De fofocas, de maledicência, né? E o que é maledicência? Maledicência é diferente de fofoca. Maledicência é você falar de alguém na ausência da pessoa, pedindo, né? Sem a presença dela, pedindo que ao menos ela esteja presente para se defender. Portanto, isso, maledicência é um pecado, né? Tem gente que a tudo maldiz. Maldiz o seu trabalho, maldiz o seu salário, os seus familiares, o clima, o trânsito, a cor. Mas quando vão orar, dizem: ah, meu Deus, me abençoa. Onde você acha que chega essa oração? Para mim não passa do teto, mas como eu conheço a misericórdia do Senhor. Outra situação.
Há pessoas que são verdadeiras máquinas de destruição. Falam mal de Deus, falam mal da igreja, falam mal da obra, falam mal dos homens de Deus, etc, etc, etc. Mas quando vão falar da sua vida, Deus abençoe meu dia, Senhor. Como isso vai acontecer? Como ela vai ser abençoada? Como pode ser abençoada? Disso o dia inteiro, fala mal. E não estou falando de murmuração, que foi da aula das semanas atrasadas, não. Estou falando de uso da língua. Versículo 10, versículo 11. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce ou água amarga? Nós não temos uma língua, e aqui o autor de onde eu estava buscando subsídio de estudo, ele disse, nós não temos uma língua flex. Portanto, temos que fazer uma escolha. Usá-la para o bem ou usá-la para o mal. Como o mundo não sabe disso, tem usado a língua para destruir, para vender notícias que arruinam nossa vida. O mundo, não se importa com a quantidade de mortes, não se importa com o que interessa, não se importa com nada. O que interessa é que a notícia seja vinculada. Quanto maior a desgraça, maior o ibope. Está entrando din-din, está entrando dinheiro, é o que importa. Então, está tudo bem. Afinal, eu não estou vendo a dor dos outros mesmos, eles não estão perto, só estou noticiando aqui. E assim torna-se uma máquina de destruição. Caminhando para o encerramento, meus queridos, Tiago amorosamente fala que conosco não pode ser assim. Ele trata assim, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não pode ser assim com vocês, cristãos daquela época. Não pode ser assim com vocês, metodistas de São Roque. Não pode ser assim com vocês, cristãos de hoje. Sabemos que é difícil refrear a língua e filtrar o que ouvimos, o que falamos, mas temos que inclinar o nosso ouvido para o bem e fechá-lo para o que é ruim. Deixa eu ler 2 versículos de 1 Coríntios para vocês. Primeiro versículo, 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso mesmo. E 1 Coríntios 10, versículo 31. É o complemento desse aqui, queridos. É o complemento desse daqui. 10, 31. Portanto, se vocês comem, se vocês bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Aqui é uma lição que eu trago para mim, pessoal, há muito tempo comigo, na minha vida. As peneiras, né? E a lição ela chama de filtros. Mas é a mesma coisa. Na vida e para a vida, se a gente for procurar as peneiras, né, da vida, são 3 as peneiras. A peneira da verdade. Você tem certeza que esse fato que você está comentando, que você está falando, que você quer falar para alguém, é absolutamente verdadeiro? Você tem certeza que isso que você está falando para mim, que você vai falar para outra pessoa, é absolutamente verdadeiro? Segunda peneira da bondade. O que você vai contar para alguém, o que você está pensando em dizer para alguém, você gostaria que essa pessoa, ou que outros também falassem isso de você? Ou sobre você, ou a seu respeito? E a terceira peneira é a da necessidade. E isso eu aprendi com o meu irmão Samuel. É bom? É mesmo necessário esse fato, ou mesmo passá-lo adiante? E na Bíblia, em Coríntios, é mais ou menos isso. As peneiras que nós devemos passar, os filtros pelos quais nós devemos passar aquilo que vamos falar, o que vamos fazer. É conveniente? Convém fazer isso agora? Está na hora? Está no tempo de fazer isso agora? É dominante? Isso é tão forte que você tem que fazer agora? Está te dominando? É edificante? Isso que você vai fazer, vai falar, vai dizer, vai escrever, vai mandar, vai postar, vai curtir, vai edificar alguém? Você que está fazendo isso vai ser edificado? Isso é bom? O que você está fazendo? Isso é necessário? Se for feito, beleza. Se não for feito, vai ficar tudo igual. E por fim, como nós vimos aqui em 10:31, façam tudo para a glória de Deus. Isso que você vai falar, isso que você vai escrever, isso que você vai postar, é assunto para a semana que vem, tá? Essa questão de postagem, redes sociais. Mas isso que você vai, de alguma forma, expressar, glorifica o Senhor. Nossas palavras têm poder destrutivo enorme. Ou não. Escolha.
Podemos edificar uma pessoa, um ministério ou uma causa durante anos, durante décadas, e destruir tudo que foi edificado, tudo que nós edificamos ou que os outros edificaram com uma conversa errada, com uma palavra mal colocada. A grande chave para não cairmos nas tentações desses versículos de maldição é andar no Espírito. E não é invocar o Espírito, como nós dissemos, a ruar de Deus. Ele já está presente em nós, ele já está em nós. Não é vem Espírito Santo, toma o teu lugar. Não, ele já tomou o lugar dele, que é o nosso coração, a nossa vida. Então a grande chave para não cair nessas tentações é isso, de maldição é essa, andar no Espírito. E queridos, queridas, isso não pode ser esquecido, tem que estar na ponta da língua, tem que estar gravado no nosso coração, tem que estar guardado no coração. Que a nossa vida, que a vida cristã, é aquela vida vivida no Espírito. Vamos melhorar isso? Na verdade, a vida cristã só é possível no Espírito. Fora dele, a nossa vida é como a vida de qualquer outra pessoa. Versículo 8 de Tiago, esse Tiago que nós estamos lendo aí, Tiago 3, versículo 8, diz assim: a língua ninguém é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Precisamos entregar nossas línguas ao Senhor, deixando o Espírito Santo tomar conta. E os versículos seguintes, né, de 9 a 12, ele vai fazer essas antíteses aí que nós estamos falando aqui, né? Bendizemos, amaldiçoamos, bênção e maldição saem de uma só boca, água doce, água amarga, figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos, uma fonte pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo? Não, queridos. Esses versículos seguintes, como filho de Deus, nós falamos a linguagem do reino. E qual é a linguagem do reino? Não é nada disso. É louvor, é graça, é ações de graça, é edificação. Isso é que deve fluir das nossas bocas. E para fechar, né, esse tema a respeito das peneiras, eu gostaria de falar o comentário de John Wesley sobre 1 Coríntios 10, 31. Né? Na Bíblia de John Wesley, ele diz assim, somente sobre o versículo 31 de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 é: tudo que fizer, faça para a glória do Senhor. Em todas as coisas, diz Wesley, seja de natureza religiosa ou civil, tanto em comum quanto no sagrado, ações da vida, mantenha a glória de Deus em vista. Mantenha a glória de Deus em vista. O que você for fazer, meu querido, o que você for escrever, minha querida, pense, está isso glorificando o Senhor? Ou seja, mantenha a glória de Deus em vista e persiga constantemente em todo esse fim do seu ser. Ou seja, faça isso, busque isso com toda a sua vida, com todas as suas forças, diz Wesley, plantando ou promovendo o conhecimento e o amor vitais de Deus, primeiro em sua própria alma, depois espalhando por toda a humanidade. Precisa começar em mim, precisa começar com você. Tem que ficar gravado, quaisquer que sejam nossos planos, desejos e ações, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Amém? Isso mesmo. Fazendo tudo para a glória de Deus, né, nós podemos entender que, relacionando os ensinos da carta de Tiago e Provérbios, nós vamos ler já Provérbios, né? Mais uma vez, nós percebemos a grande responsabilidade que temos com o que falamos. A partir do texto de Tiago, nós aprendemos que devemos tomar cuidado com as palavras. Por quê? Porque as palavras, elas dão vazão à arrogância, as que contaminam o ambiente com intrigas e mentiras, as que trazem inquietudes negativas, resistência humana, e as palavras que envenenam as pessoas. Mas como nós estamos tratando aqui de um tema na nossa revista que é maturidade cristã, maturidade, homens e mulheres maduras, crescendo, né? Buscando alvos todo dia, né? Essa maturidade cristã, ela nos exige um posicionamento. É isso mesmo, nos posicionarmos. Não para assim, diria, para além da conscientização de que nossas palavras e ações têm consequências. Todas elas vão e voltam. Tudo que nós falamos, né, a ilustração que eu vi esses dias é que nossas palavras são como um bumerangue. Elas vão, mas elas voltam. Né? Elas trazem consequências. E o desafio do Espírito Santo se coloca diante de nós. Vamos seguir usando nossas palavras e ações sob qual perspectiva? Escolhas. Já falamos sobre as escolhas, né? Para construir pontes, erguer muros ou destruir laços? Logicamente que você vai responder assim como eu vou responder também, para construir pontes, né? E evitar a destruição das relações.
Ótimo. Palavras devem ser ditas para abençoar, não para amaldiçoar. Sabemos disso. Vamos praticar? Em nome de Jesus, vamos praticar? Volta um pouquinho comigo para Provérbios, então. O texto que nós lemos, 18, 20 e 21, só para te ler mais uma vez. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esse livro de Provérbios, todo o livro de Provérbios, ele também aborda o tema da fala, da língua, diversas vezes. No capítulo 18, esses 2 versículos que nós lemos, além de destacar os perigos do mau uso da língua, o texto traz uma exortação sobre as consequências do que falamos. Verdade? A expressão fruto da boca, aponta para o resultado do que fala. Ou melhor, aponta para o resultado da fala. O que uma pessoa fala vai alimentar, vai fartar a sua vida. Se forem boas essas palavras, isso trará saúde. Mas caso contrário, se não forem boas, levará à morte. E esse trecho, Provérbios 18, 20 e 21, ele chama a atenção para a importância da fala e para o fato de que nós temos de aguentar as consequências de tudo aquilo que nós dizemos. Bumerangue. Vai e volta. Isso mesmo. Vai e volta. Concluindo então, meus queridos. A boca fala do que está cheio o coração, Mateus 12, 34. Conclusão da nossa revista. Aquilo que falamos revelará o que domina o nosso viver. E se o coração estiver cheio de fé e compromisso com a verdade e a justiça, nossos lábios devem expressar a conversão dos nossos atos. Nossos lábios devem expressar a conversão dos nossos atos a Cristo e revelar o amor de Deus que está contido em nós. Nossas palavras podem ser pontes ou muros. Se benditas, aproximam as pessoas, edificam vidas, abençoam. Se malditas, ferem, afastam, destroem as pessoas. Concluindo então, queridos, o justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas e de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Tem um dos dons que é o dom de discernimento. Então Deus vai dando para a gente discernimento do que se afastar, do que não chegar perto, de quando se afastar e quando se aproximar. Eu acredito que Deus vai nos mostrando também, Não sei, eu quando estou ouvindo alguém falar e aquilo, o palavrão dói, machuca os nossos ouvidos, sabe, isso não cai legal na gente. E falar então muito menos coisas desagradáveis, Então, nós precisamos ter cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar, ela não traz dano só a quem nos ouve, traz pra gente também, O problema também nos atinge. Então, meus queridos, minhas lindonas, cabe a nós a escolha de seguir os passos do Mestre Jesus e fazer dos nossos lábios um manancial de vida para nós e para quem se relaciona conosco. Que o ensino de hoje possa ter edificado a nossa vida, nós possamos entender então que fazer uso da palavra, ela tem que ser o mais perfeito possível. Coloque Deus no meio, coloque Deus no fim, coloque Deus no começo de tudo aquilo que você for fazer. Você vai se surpreender com o resultado, Eu diria assim que a palavra de Deus, ela deve ser parâmetro para a escolha das nossas palavras, porque ela nos ajuda a rever o que e como falamos. Se você quiser, tem aí o nosso canal de comunicação, que é o WhatsApp. Escolhe uma pessoa. Escolhe uma pessoa. Não importa quem e quando, quanto tempo você não fala com ela, não importa. E de preferência eu diria para você ir lá no final da fila. Vai arrastando o dedinho lá, Vê lá os contatos lá que você não fala há muito tempo. Não precisa ser uma pessoa da igreja. Escreve uma frase, escreve uma pequena mensagem que sirva de encorajamento e edificação para essa pessoa e manda para ela. Você vai se surpreender com o resultado disso, com o retorno que isso vai dar para quem está recebendo. Pode ser que a pessoa, no momento, poxa, por que ela escreveu isso? Por que o Dário escreveu isso agora? Não tem nada a ver. Mas daqui a pouquinho isso vai fazer sentido, porque tudo que você faz de bem para uma pessoa produz resultado.
Amém, queridos? É isso. Finalizamos aqui a nossa lição de hoje. Semana que vem, sempre com a graça de Deus, a gente pretende continuar. Se tudo der certo, né? Lição 18, mídias sociais, também sobre saber usar. Leia lá, né? Salmo 15, o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem tem as mãos? Salmo 15. Nos veremos lá, tá bom? Semana que vem, com a graça de Deus, sempre. Deus seja contigo, meu irmão. Deus seja contigo, minha irmã. Obrigado mesmo pela tua companhia. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Semana que vem estaremos de volta. Beijo. Tchau. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez